Queridos, vamos para a segunda parte do vídeo. Elias e os profetas de Baal. O primeiro vídeo foi interrompido aí aos 15 minutos. Eu estava até imaginando. Meu celular é fraquinho. E tem mais uma coisa, viu? Esse povo que controla a internet aí não gosta de nada disso não, que fala a verdade, que abre os olhos do povo. Então infelizmente eles fazem isso mesmo. Perigoso até fechar o canal por causa da verdade. Porque o mundo não aguenta mais a verdade. Bonito agora é pouca vergonha, é mentira, é enganação. Então o primeiro vídeo, eu parei a leitura aqui no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis. Então vamos dar sequência. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Certo? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Certo? Vou colocar o celular de novo aqui no meu pescoço. Se cortar o vídeo de novo antes de eu terminar, depois a gente dá sequência. Mas que eu tenho de falar, o que Deus tem mandado falar, eu tenho de falar, queridos. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aleluias, os que guardam, os que leem esta profecia, essas palavras, porque o tempo está perto, o tempo está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Elias restaurou o altar que estava quebrado. Elias restaurou o altar que estava quebrado. Certo? E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Aleluia. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: pode derramar água a terceira vez sobre o altar, sobre o sacrifício. Fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele... Aleluia. Deixa eu ajeitar aqui melhor. E até o rego ele encheu de água. Aleluia. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, além as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Você sentiu aí? Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me,
para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! O que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há muito ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, não permita que qualquer palavra que não seja do Senhor saia da minha boca, meu Pai. Aleluia, porque eu quero falar somente aquilo que o Senhor mandou, somente aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Aleluia. Queridos, Deus tem falado comigo acerca da indignação que Ele está diante do cenário em que o seu povo se encontra. O seu povo. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque os homens, os profetas de Deus, estão com medo de falar a verdade para o povo. Estão com medo dessa falsa justiça que existe aqui nesse país. Esses falsos juízes que existem aqui nesse país. Viu? Esses homens ditadores. Esses homens que estão se metendo onde não é para eles se meterem. O lugar deles é lá no tribunal, onde eles julgam as leis que são criadas por outra instituição. Mas eles não estão fazendo isso. E o povo de Deus, os pastores, os ministros de Deus, estão morrendo de medo, querido. Os ministros de Deus se esqueceram. Querido, você se converteu quando você viu a pregação de Paulo. Paulo falando das cadeias. Você se converteu quando você viu Pedro sendo açoitado em praça pública. Você está com medo do quê, meu querido? Você está com medo do quê? A quem convém obedecer a Deus ou os homens? A quem convém obedecer a Deus ou esses comunistas, esses esquerdopatas?
A quem convém você obedecer à lei da palavra de Deus ou à lei da homofobia? Qual é a lei que você está obedecendo? Você está servindo a Deus ou Baal? Não fique cocheando em dois pensamentos. Ou você serve a Deus ou Baal, meu amigo. Porque você está aí perdendo tempo. A igreja está doente. A igreja está doente. A igreja está doente. Eu estive na igreja há poucos dias, a igreja onde eu fui criado, na Assembleia de Deus do Jardim Maria Eneida. E lá Deus me mostrou a igreja toda doente. E Deus falou comigo: meu servo, essa igreja perdeu uma virtude. Essa igreja tinha uma virtude e perdeu. Mas fala para eles que eu vou enviar um profeta aqui, e esse profeta eu vou usar para trazer de volta a virtude que a igreja perdeu. Sabe por quê, queridos? Porque o povo não está buscando a Deus. O povo não está fazendo como Josafá fez. O povo está fazendo como Acabe. Acabe tinha seus 400 falsos profetas. Ele buscava aquele profeta. Mas no dia que o rei Josafá cometeu um erro e fez aliança com Acabe, viu? Josafá perguntou para Acabe: você já consultou a Deus para ver o que o Senhor diz? Aí Acabe falou: rapaz, eu já consultei todos os meus 400 profetas e todos concordaram comigo. Aí, querido, Josafá fala: não, eu não estou perguntando se você consultou falsos profetas. Eu estou perguntando se você consultou a Deus. Quem é que está dando essa ordem dentro da igreja? É Deus ou a homofobia? Você está com medo do quê? Você está aí para servir a Deus ou o homem? Ou os esquerdopatas comunistas que veio destruir a família? Você tem alguma coisa a ver com Deus ou com a Rede Globo? Hã? Porque essa barbona, você nunca foi barbudo, mas porque a Globo colocou aquele monte de homossexuais barbudo, agora você também é barbudo? É lamentável, meu querido, lamentável. Você sabia, querido, parece que você não leu a Bíblia, eu não sei o que você está fazendo em cima desse púlpito. Os profetas de Deus, os sacerdotes, não vamos falar dos profetas, não, vamos falar dos sacerdotes, que são os pastores. Até a roupa de baixo, Deus padronizou para eles usarem. Até a roupa de baixo. Leia aí, querido, o livro de Levítico. Você está em cima desse púlpito aí, mas pelo jeito nem a Bíblia você leu. Quem foi que colocou você aí, em cima desse púlpito? Quem foi que te colocou aí, querido? Se você tem medo de homens corruptos, se na tua igreja está cheio de gente endemoniada e você não vê, cheio de gente em pecado, cheio de casamentos adúlteros, quem foi que abriu a porta para o divórcio? Hã? Quem abriu a porta para o divórcio? Quem disse que a palavra não é para ser pregada do jeito que ela é? E aí, querido, voltando ao assunto lá do rei Acabe. O Acabe falou para Josafá: ó, os meus profetas estão tudo de acordo. Aí Josafá falou: não, rapaz, estou perguntando de falso profeta não, eu estou perguntando se você consultou a Deus. Não tem nenhum homem de Deus aqui para consultar a Deus? Tem nenhum profeta de Deus? Aí o rei Acabe disse: ó, tem um aí, mas ele vive falando mal de mim o tempo todo. Tá entendendo, querido? Aquele cara que saiu da presença de Deus, ergueu altares a Baal e queria que o profeta de Deus falasse bem dele.
Você está querendo também que o profeta de Deus fale bem de você? Humilha-te na presença do Senhor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, porque senão eu virei contra vós e tirarei o teu castiçal, diz o Senhor. Lembra-te de onde você caiu. Sabe por quê? Porque no dia do arrebatamento, querido, se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, você vai ficar aqui na grande tribulação. E aí então, queridos, Acabe falou para Josafá: existe aí um profeta chamado Micaías, só fala mal de mim, não me dá um elogio, né? Não faz um blá blá blázinho comigo, viu? Só fala mal de mim. Aí então Josafá falou: pois é esse que nós vamos consultar o Senhor, é através dele. E mandaram chamar o profeta Micaías, querido. Eu imagino o medo que o profeta Micaías ficou quando mandaram chamá-lo. E lá vem o profeta Micaías. Lá vem o profeta Micaías, chegando lá perto do palácio do rei Acabe, aquele adorador de Baal, aquele cara que não tinha mais compromisso com Deus. Mas quando o profeta veio chegando, quando ele veio andando pelo caminho estreito, porque o caminho é estreito e espinhoso, quando ele veio caminhando, os 400 profetas de Baal, de Acabe, foram até ele, falou: escuta aqui, rapaz, vê se você fale palavras que agrade o coração desse falso pastor. Vê se você fala a palavra que enche o ego do Acabe, viu? Esse falso pastor de Israel. Aí, querido, o pau começou a quebrar ali na hora, porque o Micaías falou: viva o Senhor, que eu vou falar aquilo que Deus pôr na minha boca. Viva o Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí, meu querido? E aí, como é que é? Nós vamos falar o que Deus pôr na nossa boca, ou nós vamos ficar aí com blá blá blá, com falsos sacerdotes, com falsos pastores, falsos ministros do evangelho, com ladrões, roubadores de lãs de ovelhas, viu? Roubadores de finanças da igreja. A quem nós vamos dar ouvido? Misericórdia, irmão Eliseu. Você está se levantando contra o homem de Deus. Tô não, querido. Eu estou desejando que esses homens de Deus não desçam para o inferno. E eu estou desejando que eles também não induzam vocês a caírem no inferno junto com eles. Viva o Senhor, que eu estou falando aqui o que Deus colocou na minha boca para me falar. Viu? Esses caras aí de Rede Globo, esses barbudão aí, Deus está falando com você também, rapaz. Você copiou a moda da Rede Globo. Viu, pastor? Eu fico com vergonha. O Espírito Santo fica com vergonha quando vê um homem contemporâneo da minha idade, que foi criado no regime da palavra de Deus, no regime da santificação e da oração. Agora você passa aí com essa bermudona, esse tênis aí parecendo tênis de maloqueiro, essa camiseta regata. Dá vergonha, querido, olhar para você e imaginar que você é um pastor, um cara contemporâneo. Do ano 2000 para cá, as pessoas que se converteram do ano 2000 para cá, eu entendo. Mas pessoas que se converteram nos anos 80, igual eu, igual você, nós que aprendemos a palavra de Deus, viu? Que no ano 2000 para cá, quando a esquerda começou a governar o Brasil, eles colocaram leis aí que proibiam a verdade.
Mas até o começo dos anos 90, nós tínhamos liberdade para pregar a verdade. Por que você se desviou da verdade? Jesus não mandou amar os seus inimigos? Por que você odiou a sua esposa? Você deu ocasião para que o teu casamento se acabasse. Você está pensando, querido, você que troca de mulher, você que troca de marido, você está pensando que tudo está esquecido? Não está esquecido, não. Você vai responder. Você vai responder pela injustiça que você pratica contra os servos de Deus, contra o povo de Deus. Você vai responder pelos adultérios, pelas coisinhas escondidinhas que ninguém viu aquele dia, ninguém viu. Ninguém me viu indo pro motel com ela, ó. Ufa, deixa eu ficar quieto. Você se esqueceu que existe o livro das obras. Você se esqueceu que existe o livro da vida. Você se esqueceu que você um dia vai comparecer no tribunal de Deus para responder. Aleluia. Mas escuta aqui, querido, ainda é tempo. Ainda é tempo para você se consertar. Viu? Olha só. A palavra aqui está dizendo que o altar que Elias levantou, até as pedras foram consumidas pelo fogo. O animal foi consumido, as pedras foram consumidas, as cinzas foram consumidas, e o fogo lambeu aquela água que estava naquele rego em volta do altar. Quando Deus manda falar, é porque Ele te ama. Quando Deus manda corrigir, é porque Ele te ama. Quando Deus fala, não fique cocheando em dois pensamentos. Ou você vai servir a Deus ou a homofobia. Ou você serve a lei de Deus ou a lei homofóbica. Viu? Ou você prega a verdade ou engana o povo com palavras bonitinhas. Viu? E além de tudo, querido, para piorar, são homens que não oram, são homens que não buscam a Deus em oração, são homens que não têm capacidade para ensinar a igreja a orar, são homens que não têm capacidade para ensinar a igreja que no tempo que nós nos convertemos, quando entrava um endemoniado dentro da igreja, ele caía endemoniado. Você não tem coragem de falar para a igreja que nos anos 80 Deus levantava profetas na igreja e falava com o povo. Agora é proibido fumar. Agora é proibido abrir a boca dentro da igreja e falar aquilo que Deus manda. Por questão de caráter, vou chamar de pastor, chegou em mim e falou: aqui você não prega porque as tuas palavras ofendem a igreja. No dia que eu profetizei bênção, ele deu um grito lá de cima do púlpito: olha aí Deus falando! Mas no dia que Deus me usou para repreender ele, para ele botar culto de oração na igreja que não havia, ele falou: cala a boca!
E ainda falou, é Satanás que está falando na boca dele, igreja. Eu podia deixar isso aqui para lá. Mas o Espírito Santo está revelando a situação que está o povo de Deus. Esses homens que se assentam com políticos e recebem propinas para apoiar político, para negociar a igreja de Deus com os políticos. Isso não vai ficar assim, querido. Ainda é tempo para você se consertar. Se conserte enquanto é tempo, porque senão eu virei e tirarei o teu castiçal, diz o Senhor. Volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caístes. Que Deus tenha misericórdia, querido. Que Deus tenha misericórdia de mim. Me ajude em oração, queridos. Me ajude em oração. Aleluia. Porque eu digo igual Paulo, eu sou pior. Dentre todos os pecadores, eu sou o pior. E outra coisa, sou um inútil. Eu me sinto inútil na obra de Deus. Viu, queridos? Só que a palavra diz também, ai daqueles que pisar nos meus pequeninos. Viu? Aleluia. Glória a Deus. Aqui, no ministério terreno, eu não sou nada. Não sou ninguém. Pouca gente me conhece e muitos dos que me conhecem me desprezam. Só que você não está desprezando a mim mais do que você despreza a Cristo. Porque está escrito assim, ó. Era o mais desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, do qual não fizeram caso algum. Então, quando você me despreza, você está desprezando primeiro a Cristo. Porque eu não estou falando isso daqui em troca de verbas, nem pública, nem privada. Aleluia. Eu estou falando isso daqui pelo que eu sinto, aleluias, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É por isso que eu estou falando. Então, querido, volte ao primeiro amor enquanto é tempo. Abandone as modas da Rede Globo. Pregue a verdade. Não temas o homem que mata a carne, mas temei aquele que tem poder para matar a carne e lançar a alma no inferno. Aleluia. Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças, meu Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, se eu falei, meu Pai, alguma coisa além daquilo que o Senhor colocou na minha boca, meu Pai. Aleluias. Meu Deus, eu te apresento, meu Pai, esse homem, essa mulher que assistiu esses vídeos, meu Pai, que ouviu a tua palavra. Meu Deus, o Senhor falou comigo esta noite, olha, meu servo, as águas estão caindo, as águas estão caindo, as águas estão caindo diante do altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluias. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, da população terrena, da população em todo o globo terrestre. Meu Deus, porque talvez depois dessas águas poderão vir fogo, fogo consumidor, meu Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, meu Pai, da minha família, tem misericórdia, meu Senhor, dos meus entes queridos, tem misericórdia, meu Pai, dos meus irmãos e irmãs, tem misericórdia da tua igreja, meu Pai, nessa época de apostasia, nessa época, meu Pai, onde estão deixando de adorar o Senhor e adorando a Baal.
onde estão deixando de ouvir o Senhor para ouvir homens. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, meu Senhor. Tem misericórdia, é o que eu te peço hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.